Muito boa tarde a todos. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre esse tema, a incerteza na interpretação. Queria agradecer ao professor Tércio Sampaio Ferraz e à Sônia pelo convite, o prazer de estar aqui e manifestar a minha admiração pelo professor Tércio Sampaio Ferraz, que depois de já ter vivido uma vida completa, ainda tem a motivação e a energia de continuar pensando o Brasil e reunindo pessoas que se gostam, que se admiram e que têm esse compromisso também com o Brasil. É a primeira vez que eu venho e eu até não trouxe um texto e tal, fiz um roteiro aqui agora, mas eu queria me apresentar, muita gente pode não me conhecer. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há 40 anos e estou ministro do Supremo há uns 9 anos. E eu sempre gosto de me apresentar, porque há não muito tempo atrás, eu, Toffoli, estava com a minha mulher num restaurante e o garçom veio até a mesa e disse: "Eu conheço o senhor de algum lugar". E aí eu ri, inibido e tal, ele foi, voltou e falou assim: "O senhor é famoso, não é?". De novo, ri constrangido, ele voltou uma terceira vez e falou assim: "Eu vou lembrar quem o senhor é". Não lembrou. Quando eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele vai até o caixa, volta com ar triunfante e fala assim: "Aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo". Eu quero dizer que eu sou um outro, provavelmente com uma vida muito mais dura. O nosso tema, incertezas na interpretação, eu fiz uma divisão em duas partes. Acalmei o tempo. Eu... o relógio. É do meu tempo de advogado, viu, Sônia? Eu dividi em duas partes. Um pouco a incerteza no mundo do direito e a incerteza no mundo de uma maneira geral. Começando, portanto, pela incerteza no direito. A outra coisa que eu devo avisar, eu estou tomando uma medicação que me deixa com a boca completamente seca. Portanto, eu vou ficar bebendo água, mas não é ressaca. Até poderia ser, mas não é. O direito gravita em torno de dois grandes valores: segurança jurídica e justiça. A questão da incerteza, ela se coloca no campo da segurança jurídica. Segurança jurídica, que é essa meta do direito, significa basicamente duas coisas: previsibilidade para o futuro e significa estabilidade para o passado. Ter segurança jurídica é ter a certeza de que aquilo que já se incorporou ao seu patrimônio não vai ser retirado e você ser capaz de programar para o futuro o que você vai fazer com regras relativamente estáveis. Essa segurança jurídica, ela sofre um abalo muito intenso e muito profundo das sociedades hipercomplexas que nós vivemos, onde existe muita coisa acontecendo simultaneamente. Para dar um exemplo muito elementar, a Constituição Brasileira de 1988 prevê as modalidades de família. Até 88 havia uma única modalidade de família no direito brasileiro, a que resultava do casamento. E agora existe a família monoparental, existe a família da união estável, existe a família homoafetiva, reconhecida pelo Supremo, e existe a família do casamento, que não é proibido ser tradicional também. Difíceis são os primeiros 30 anos, quem é do ramo sabe, mas depois vai engrenando. E, portanto, onde antes havia unidade, hoje existem 4 modalidades de família, para dar um exemplo banal e corriqueiro. Portanto, nós vivemos um momento em que o direito escrito já não consegue acompanhar as mudanças da sociedade, as transformações da sociedade. Para muitas situações que acontecem, não existe uma solução pré-pronta no direito. E isto traz um impacto muito grande sobre a segurança jurídica e um aumento de poder para o judiciário. Eu vou dar 3 exemplos de casos reais. Pode um casal surdo-mudo desejar, mediante inseminação artificial, ter um filho surdo-mudo
para que a criança viva no mesmo universo existencial que o casal? Essa foi uma questão que se colocou perante o Poder Judiciário. Pode uma mulher pretender engravidar do sêmen do seu marido morto e que está congelado num banco de esperma, afetando a ordem de vocação hereditária porque ele já tinha filhos? Um caso real ocorrido em São Paulo, me contado pela juíza. Havia uma fila de transplante de fígado. Uma senhora chega... Oi, Rodrigo. Uma senhora chega ao primeiro lugar da fila e recebe o primeiro fígado que se torna disponível. A fila anda e um cavalheiro chega ao primeiro lugar da fila. Quando um novo fígado se torna disponível e vai ser entregue a ele, a senhora que havia recebido o primeiro fígado tem uma rejeição. E aí ela pede o novo fígado. E, portanto, há uma disputa judicial um pouco macabra sobre quem é que tem o direito de receber aquele fígado. Se é a senhora ou se é o cavalheiro. Para essas três questões que eu acabo de mencionar, a característica comum a elas é que não... Hein? Depois eu conto. Nesse momento, como alguém disse, acho que você mesmo, não, foi o Celso, nesse momento eu estou criando os problemas, não estou resolvendo os problemas. A característica desses três exemplos que eu dei é a ausência de uma norma pré-existente no ordenamento jurídico que dissesse a solução correta é essa. De modo que, nesses três exemplos, a solução precisa ser construída argumentativamente pelo juiz, o que, evidentemente, aumenta a insegurança jurídica na medida em que você perde uma quantidade importante de objetividade que está presente na legislação. Feita essa introdução sobre a incerteza no nosso tempo, eu falo um pouquinho sobre interpretação, vou falar o mínimo possível de direito para não aborrecê-los demais, interpretação que é um dos temas em que o professor Tércio Sampaio Ferraz pontificou, como todos nós sabemos. Na minha visão, a interpretação envolve três elementos: a norma, os fatos e o intérprete. A norma, para quem não é do direito, significa a Constituição, as leis, os regulamentos. São os atos normativos que, em tese, prevêem um fato jurídico e a ele atribuem uma consequência. Isso é que é uma norma. Geralmente são comandos imperativos de obediência obrigatória. Os fatos são as ocorrências do mundo real que fazem incidir as consequências previstas na norma. E o intérprete é quem pronuncia essa consequência. Nos casos contenciosos, quem pronuncia essa consequência é um juiz de direito. Portanto, nós estamos falando de norma, fatos e intérprete. Cada um vem com a sua cota de incertezas. Existem muitas incertezas na própria norma jurídica. Em primeiro lugar, em razão da ambiguidade da linguagem. A linguagem, muitas vezes, não é o instrumento melhor de comunicação. Eu sempre me lembro de uma história, depois ficou universalizada, mas se contava lá em Vassouras, de um barbeiro que colocou uma plaqueta na sua barbearia que dizia: corta o cabelo e pinto. E a freguesia minguou, assim, as pessoas, pelas dúvidas, não corriam risco lá dentro. Até que, em algum dia, alguém, um literato da cidade, disse: que tal você mudar para corto e pinto o cabelo? E aí a vida voltou a florescer. Portanto, a linguagem, muitas vezes, ela é um instrumento de ambiguidade e da não comunicação, digamos assim. Outras vezes, a norma é simplesmente omissa. Toffoli mencionou aqui a questão das uniões homoafetivas. Simplesmente não tinha uma norma no ordenamento jurídico brasileiro, nem na Constituição, nem na legislação. Só que as relações homoafetivas existem e, portanto, o judiciário tinha que decidir. Então, tem que saber se tem direito à sucessão, se tem direito à pensão alimentícia, se pode adotar ou não pode adotar filho. E, portanto, o judiciário, diante da omissão normativa, decidiu: nós vamos tratar a união homoafetiva da mesma maneira que tratamos a união estável, e acho até que fez muito bem, como o Toffoli lembrou. O Supremo recebeu até um prêmio internacional por essa decisão. Portanto, existem incertezas decorrentes da omissão das normas jurídicas.
E existe uma incerteza muito característica do nosso tempo, que é a que decorre de colisão de normas constitucionais. A Constituição é um documento de compromisso e, portanto, você tem normas na Constituição que entram em tensão uma com as outras. Ah, às vezes não é uma tensão em abstrato. Desenvolvimento é um valor constitucional. Proteção do meio ambiente é um valor constitucional. Os dois são legítimos, mas há situações na vida real em que esses dois valores entram em rota de colisão. Se alguém quiser construir uma usina hidrelétrica na Amazônia, porque o país está precisando aumentar o seu potencial energético, vai surgir, como já surgiu anteriormente, um debate, porque realizar o valor desenvolvimento pode significar produzir um impacto ambiental. Isso é judicializado e não tem uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, porque o juiz não pode hierarquizar normas constitucionais, elas têm o mesmo valor. Ele não pode dizer, eu acho que o meio ambiente é mais importante que o desenvolvimento, nem vice-versa. De modo que ele vai ter que construir a solução daquele caso à luz dos elementos do caso concreto. Perda da segurança jurídica, porque você fica dependendo da subjetividade do juiz. Outras colisões que existem entre liberdade de expressão e proteção da privacidade, entre livre iniciativa e proteção do consumidor, todos esses são valores que impõem ao juiz ele, quando não fazer concessões recíprocas em situações, ou fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas são trágicas. Eu gosto de exemplificar o que se chama de ponderação, que é você tentar acomodar as situações possíveis, com uma história que me contaram. O sujeito comprou, a história é antiga, o sujeito tinha um Opala, com não sei quantos cilindros, e estava lá numa estrada em Minas Gerais, e ele sobe uma colina ao máximo de velocidade das cilindradas do Opala. Quando ele começa a descer a ladeira, vem atravessando um enterro, assim, um féretro passando na estrada, e ele, naquela velocidade, ele verifica que ele não vai conseguir frear, ele fica desesperado e fala, ai, meu Deus do céu, vou mirar no caixão. Portanto, a ponderação, muitas vezes, é você escolher, diante das alternativas que se colocam, aquela que produz o resultado menos ruim, já estava morto mesmo. Portanto, então, o juiz, muitas vezes, se vê diante de situações em que ele tem que escolher, porque não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Portanto, esses são exemplos, Tércio, de incertezas que decorrem das normas jurídicas. Há incertezas que decorrem dos fatos. Primeiro, porque os fatos num processo judicial precisam ser provados. E muitas vezes você tem uma testemunha que diz A e outra testemunha que diz B, e às vezes você tem um perito que diz uma coisa e o outro perito que diz outra coisa. Portanto, você pode ter incertezas quanto aos fatos. E segundo, julgar muitas vezes é você escolher os fatos. Há uma dimensão seletiva nos fatos que você está precisando julgar. Vou dar um exemplo real, político mais real. Um apoiador do atual presidente pode dizer, eu acho que foi um governo muito bom porque conseguiu conter a inflação, conseguiu conter a dívida pública e o desemprego caiu. Ou alguém poderá dizer, foi um governo muito ruim porque houve muito mais mortos do que deveria ter havido, houve sucessivas ameaças à democracia e houve uma destruição do meio ambiente. É uma questão de você selecionar os fatos que você quer valorizar em cada caso concreto. Portanto, existem incertezas em relação aos fatos. E, por fim, Tércio, existem as incertezas que decorrem do intérprete. Porque nesse universo em que as soluções muitas vezes não estão pré-prontas no ordenamento, o intérprete é que vai construir argumentativamente a solução. Mas o intérprete, ao construir argumentativamente a solução, ele tem as suas próprias pré-compreensões, ele tem a sua própria subjetividade. E o ponto de observação que uma pessoa olha o mundo faz muita diferença no resultado que ele vai produzir. Eu sempre me lembro de uma história, para aproveitar a Copa do Mundo, que se conta do Garrincha, que foi jogar com a seleção brasileira em Roma e depois levado para um city tour. Na volta do city tour, chegou no hotel, um jornalista perguntou para ele o que ele tinha achado. E ele disse, olha, eu não sei por que falam tanto desse Coliseu. É menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Portanto, as pessoas veem o universo do seu ponto de observação e com as suas próprias pré-compreensões. De modo que a incerteza passa a vir
do intérprete, dos seus valores, da sua ideologia. Quando eu falo ideologia do intérprete, não é ele ser de esquerda, de centro ou de direita, mas o juiz, como todas as pessoas que estão aqui, tem os seus próprios valores, tem a sua própria ideia do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é legítimo e do que é ilegítimo. Isso naturalmente se projeta nas decisões que um juiz toma. Para dar um exemplo, dois até, do Supremo, e passar para o nosso capítulo final, o Toffoli mencionou a questão do aborto. Eu tenho convicção profunda de que a interrupção da gestação antes da viabilidade extrauterina do feto é um direito fundamental da mulher. Eu acho que o Estado não tem o direito de mandar a polícia e o Ministério Público obrigarem uma mulher a ficar grávida do filho que ela não quer ter. De modo que, quando caiu comigo uma questão que envolvia a prisão de uma mulher que tinha realizado um aborto voluntário, e o médico e o enfermeiro, eu, evidentemente, concedi o habeas corpus, porque se eu considero que é um direito fundamental, eu não posso mandar prender uma pessoa que exerceu um direito. Alguém dirá, mas o Código Penal proíbe. Se existir, o Código Penal é anterior à Constituição de 88, portanto, eu acho que ele não foi recepcionado nessa matéria. Mas, se existir um direito fundamental, ele não depende das maiorias políticas. Essa é a definição de um direito fundamental. Mas, evidentemente, essa é uma convicção profunda minha que não corresponde à totalidade do Supremo, nem tenho certeza se hoje corresponderia à maioria do Supremo. Mas é só para dizer que a subjetividade faz muita diferença. Ou, questão de drogas. Eu considero uma péssima política pública que se pratica no Brasil de prender menino pobre em periferia por pequenas quantidades de droga. Um absurdo. Você destrói a vida daquele menino, ele entra para uma facção, sai pior do que entrou, e o tráfico o substituiu no dia seguinte da prisão dele. Não traz proveito nenhum para ninguém. Portanto, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é duríssimo. 50 gramas de maconha dão 5 anos de regime fechado, 8 anos de regime fechado. Chega habeas corpus no Supremo, eu concedo, depois levo para a ratificação dos colegas, às vezes ratifica, às vezes não ratifica, mas só para dizer que a subjetividade do intérprete faz muita diferença e contribui para bem e para mal para a incerteza jurídica. E a pergunta no campo da incerteza jurídica, a última pergunta, é a pergunta mais angustiante da teoria do direito da interpretação constitucional, que é a seguinte: existe uma única resposta correta para todo o problema jurídico ou não? Cartas para a redação, respondo essa no final. A segunda parte diz respeito às incertezas no mundo. Às vezes a gente não se dá conta, mas está acontecendo muita coisa no mundo. E acontecendo numa velocidade exponencial que traz muitas incertezas. Nós estamos vivendo incerteza climática, que é um tema importantíssimo. O Brasil tem que assumir um papel de liderança global em matéria climática. Em segundo lugar, nós vivemos um momento de incertezas democráticas. Em muitos países do mundo, as instituições estão enfrentando um momento de grande desprestígio. Hungria, Turquia, Polônia, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, mesmo democracias sólidas como o Reino Unido e os Estados Unidos viveram inquietações importantes, e nós estamos vivendo, esse é o ponto que eu queria falar e depois concluir, que são as incertezas da revolução tecnológica, que é esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Nós somos contemporâneos da revolução tecnológica ou da revolução digital, que é a terceira revolução industrial. A primeira, do século XVIII, é simbolizada pelo uso do vapor como fonte de energia. A segunda, do século XIX para o século XX, o uso da eletricidade e do motor à explosão interna, como a combustão interna, como fonte de energia. E agora, essa terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica ou digital, que é a revolução trazida por esta massificação dos computadores pessoais, massificação desses famigerados telefones celulares que não nos dão sossego, e pela internet, que faz a conexão de bilhões de pessoas em todo o mundo.
nós, os mais antigos, todos tivemos que aprender um novo vocabulário, com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais já não conseguiria mais viver. Tem uma pequena listinha aqui na minha cabeça. Google. Eu queria dizer para os mais jovens aqui presentes que já houve vida na Terra sem poder dar um Google. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Uber para quem precisa de condução, Waze para quem vivia perdido pelo mundo como eu, Spotify que me mandou uma mensagem outro dia dizendo as músicas que você gosta são essas, tá bom? Obrigado. Portanto, e para os solteiros tem Tinder. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo, que é uma palavra que a gente não conhecia até anteontem, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. De modo que o impacto que isso tem sobre o direito e sobre essa pretensão que o direito tem ubíqua de alcançar todas as situações, a vida está na frente do direito e o direito está correndo atrás. Quando eu e Joaquim éramos mais jovens e mais bonitos, um pouco, Joaquim, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploram petróleo, Esso e Shell, as que fabricam automóveis, como a General Motors e a Ford, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma dessas empresas hoje figura mais entre as mais valiosas. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com seus novos nomes, Alphabet e Meta. E, circunstancialmente, pela guerra da Ucrânia, a Aramco petroleira entrou nessa lista. Portanto, nós estamos vivendo um processo profundo de transformação em que a riqueza deixa o patrimônio físico e material e passa para a propriedade intelectual. A riqueza hoje está na inovação, na tecnologia. E aí vem esse grande impacto da internet sobre as nossas vidas. Aliás, quem tiver lido num dos livros do Harari, o primeiro é o melhor, que é o Sapiens, mas num dos livros ele conta uma história engraçada que ele diz que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e tiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que a pretendida ou o pretendido, só cruzando as informações que já tem sobre cada um deles. Isso parece uma brincadeira, e eu até escrevi à margem do meu livro, Prefiro Errar Sozinho. Mas a verdade é que há um processo histórico acontecendo que vai revolucionar as nossas vidas com a inteligência artificial. É que, a partir do momento em que as decisões mais importantes das nossas vidas forem tomadas fora da gente, heteronomamente, melhor do que nós tomaríamos, o grande pilar sobre o qual se assenta a sociedade ocidental, liberal, que é o livre-arbítrio, eu escolho os caminhos para a minha vida, eu faço as minhas escolhas existenciais, isso vai sofrer um impacto profundo, porque as melhores decisões para a minha vida já não vão mais ser tomadas por mim mesmo, vão ser tomadas heteronomamente. Não é pouca coisa o impacto que isso vai produzir sobre a ética e sobre a vida das pessoas de uma maneira geral. E aí vem o impacto da internet. Até pouco tempo atrás, a comunicação social, Eugênio, e a comunicação interpessoal se moviam por uma lógica completamente diferente da que vigora hoje em dia. A internet, ela democratizou de maneira exponencial o acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem um Facebook pode entrar no ar e falar para o mundo. A consequência disso foi o fim ou a minimização de um importante papel que era desempenhado pela imprensa tradicional, pelos meios de comunicação tradicionais. Porque até pouco tempo atrás, para você veicular uma ideia, uma opinião ou uma notícia, você não podia prescindir da imprensa, dos meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio e o jornalismo impresso. E esses meios de comunicação, eles faziam uma curadoria sobre o que ia chegar ao espaço público. Você tinha um editor
que fazia um controle de veracidade, de plausibilidade e de civilidade daquilo que ia ser manifestado no espaço público. Pois esse filtro da imprensa é que ficou minimizado com os diversos mecanismos que a internet permitiu de acesso ao espaço público, os blogs pessoais, os sites pessoais e as mídias sociais e a imensa insegurança que elas têm trazido para a democracia e para a liberdade de expressão. Vejam que as mídias sociais são um dos principais subprodutos da internet. Quando eu falo mídias sociais, eu me refiro às plataformas tecnológicas como Facebook, Instagram, TikTok e aos aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram. A primeira coisa que eles fizeram e que revolucionou as nossas vidas, eu penso, foi a mudança de escala. Os dois jornais mais vendidos no Brasil, que são o Globo e a Folha de São Paulo, têm cerca de 300 mil assinaturas digitais. O Facebook tem 3 bilhões de contas. Portanto, vejam bem a mudança de escala. Nós passamos de 300 mil para 3 bilhões com esse advento das mídias sociais. E as mídias sociais passaram a ser a principal fonte de informação das pessoas de uma maneira geral. Portanto, a última pesquisa não é muito recente, mas é do Congresso, documenta que 79% das pessoas têm como sua principal fonte de informação o WhatsApp. A televisão, que era a rainha da nossa primeira juventude, mulher, ela hoje responde só por 50% das informações. YouTube, 49%, os sites de notícia, 38%, e gente jurássica como eu, que ainda lê jornal e revista no papel, só 8% da população se informa por essa via. Há muita coisa boa trazida pela revolução digital tecnológica e pela internet. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está ruim com tendência a piorar, não. Pelo contrário, minha visão é o oposto disso. Não sou como um personagem de uma história que meu querido amigo, meu e do Toffoli, Carlos Aires, gosta de contar, do sujeito que foi ao médico e o médico disse para ele: tem uma notícia ruim para ele dar. Tem uma notícia ruim e tem outra pior. Esse não contou mentira piedosa, não. Tem uma ruim e outra pior. Diz, me dá a ruim primeiro. E o médico fala, você só tem 24 horas de vida. Diz, o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Então, portanto, eu não acho que tudo está piorando, mas há algumas consequências negativas importantes. A primeira, essa que eu mencionei, a possibilidade de se chegar ao espaço público sem nenhum filtro, abrindo o espaço para o ódio, para a desinformação, para a mentira e para as teorias conspiratórias. A segunda, essa tribalização da vida que traz imensa insegurança jurídica e perda de interlocução. O que tem acontecido com os algoritmos dessas plataformas? Primeiro, as pessoas têm a tendência natural de se agruparem com os seus iguais, com os que pensam de maneira assemelhada. Mas, além disso, os algoritmos das plataformas tecnológicas só direcionam para as pessoas aquelas informações que correspondem aos seus gostos, os seus interesses e as suas convicções, criando um permanente viés de confirmação. E então, os grupos vão ficando cada vez mais segregados, recebendo apenas notícias que correspondam às suas expectativas, progressivamente vão ficando mais polarizados e mais radicalizados, e a consequência disso é o aumento da intolerância. Ele já não consegue mais aceitar o outro grupo, que, por sua vez, recebe as informações diametralmente opostas. A tribalização da vida é dramática porque você perde a capacidade de interlocução. E a terceira e última consequência que eu gostaria de mencionar é a crise no modelo de negócios da imprensa profissional. Pelo mundo afora, fecharam jornais, revistas e emissoras de rádio porque a imprensa tradicional perdeu o seu espaço. A maior parte da publicidade, o Eugênio falava isso mais cedo, não se tem os números, mas tem as consequências, a maior parte da publicidade migrou da imprensa tradicional para as plataformas tecnológicas. E, portanto, a imprensa vem perdendo progressivamente espaço.
E a imprensa, ela é um negócio privado em países como o Brasil, mas ela é mais do que um negócio privado. Há um interesse público imenso na existência de uma imprensa livre, forte e plural. É que é a imprensa que cria um patrimônio fático comum. O que as mídias sociais destruíram nesse momento da vida global é a existência de fatos comuns a partir do qual as pessoas possam divergir nas suas opiniões. Porque as pessoas têm todo o direito de divergir nas suas opiniões, mas, em linha de princípio, não deveriam divergir quanto aos fatos. Isso aqui é uma caneta azul. A partir daí, alguém pode dizer, eu não gosto de azul, prefiro preto. Alguém pode dizer, essa é uma caneta importada, eu acho um absurdo. Alguém pode dizer, ridículo você ter uma caneta esferográfica no mundo dos computadores pessoais. Mas se alguém disser que isso aqui é um pneu, nós perdemos a capacidade de interlocução. Portanto, a vida democrática não pode prescindir de um patrimônio fático comum que as pessoas possam compartilhar. Se cada um puder ter a sua própria narrativa do que seja a realidade, nós não teremos como ter interlocução, e é a falta de interlocução que leva à violência. E a naturalização da mentira como uma forma legítima de argumentar é uma derrota do espírito e uma derrota ética que nós estamos vivendo no Brasil. As pessoas se sentem no direito de inventar uma mentira se aquilo corresponder ao seu desejo. O sujeito pode estar muito infeliz com o resultado das eleições, mas não pode dizer que houve fraude. E menos ainda pode dizer que houve fraude, que tem prova, se não tiver prova. Mas as pessoas criam uma narrativa de que houve fraude. E aí você perde a capacidade, como eu mesmo tive um diálogo recente com um grupo bolsonarista que me cercou educadamente, e eles disseram, mas não há transparência. E eu disse, olha, os itens de transparência são esses. Ah, mas não é auditável. Os itens de auditoria são esses. Eu disse, mas nós não aceitamos o Lula. Para esse problema eu não tenho a solução. Quer dizer, a democracia funciona assim. Portanto, no fundo, é a não aceitação do resultado da eleição, mas na democracia, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A característica da democracia é que quem perde não fica destituído dos seus direitos e pode concorrer na próxima. Fora isso, tem que, evidentemente, aceitar e respeitar as regras do jogo. De modo que as mídias sociais, e aqui eu termino, Técio, elas precisam ser reguladas. O discurso inicial libertário de que as mídias sociais, de que a internet deveria ser livre, aberta e não regulada, infelizmente foi derrotado. Essa visão foi derrotada pela realidade, pelos fatos. É preciso regulamentar do ponto de vista econômico para impedir abuso do poder econômico, proteger o consumidor, proteger direitos autorais, fazer a tributação justa. É preciso proteger, em nome da nossa privacidade, essas plataformas hoje, eles sabem onde a gente mora, o nome da nossa esposa, dos nossos filhos, quanto a gente ganha, mas eles sabem mais. Eles sabem o último livro que eu comprei, eles sabem a última pesquisa que eu fiz, o último artigo que eu mandei para uma revista. E, portanto, esse é um poder imenso que, se não for regulado para eles não poderem utilizar sem a minha concordância, seria totalmente absurdo, como foi o escândalo da Cambridge Analytica, que era o acesso a informações pessoais, e aí você faz uma campanha com o que se chama micro-targeting, você manda uma mensagem específica para cada um. Foi o que fizeram na campanha do Trump, com acesso a essas informações do Facebook ilícitas, eles mandavam para uma mulher feminista uma mensagem A, para uma senhora evangélica uma mensagem B, para um fazendeiro a mensagem A, para o ambientalista, o mesmo candidato. Você cria uma campanha totalmente falsa, com um direcionamento não autorizado dessas informações. Portanto, é preciso regular para proteger a nossa privacidade e, por fim, é preciso regular quanto aos comportamentos inautênticos e quanto aos conteúdos ilícitos. Os comportamentos inautênticos, eles são a utilização de robôs, perfis falsos e perfis repetidos e a contratação de trolls, de provocadores, para eles amplificarem as notícias falsas. Esse é o maior problema que nós estamos enfrentando. Porque se um sujeito, por ignorância ou cretinice, botar no seu Facebook querosene é bom para Covid e os seus 20 seguidores acreditarem naquilo, você tem um problema, mas o problema é limitado.
Mas se aquela notícia for amplificada para milhares de pessoas, você tem um problema de saúde pública. Portanto, você tem que controlar os comportamentos inautênticos para impedir a amplificação da mentira. E, evidentemente, você tem que regular para impedir a venda de armas, pedofilia, ataques à democracia. Portanto, o mundo inteiro hoje vive a incerteza, a insegurança de encontrar o ponto ótimo para a regulação das mídias sociais sem abalar a liberdade de expressão, que é igualmente um valor muito caro para todos nós. Mas todo mundo há de concordar que convocar o povo para invadir o Supremo e tacar fogo não é propriamente o exercício de uma liberdade de expressão. Mas não é fácil, ainda mais num país em que o passado condena, em matéria de liberdade de expressão como o Brasil, de chegar a esse ponto. Deu o meu tempo, eu sou assombrado, Tércio. Eu uma vez li, muito tempo, que o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E o William Harrison fez o maior discurso, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, posse em janeiro, inverno alto e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que ele contraiu naquela noite, e eu sempre considerei que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu gostaria de concluir com uma certeza nesse mundo de incertezas, que é a minha convicção mais profunda, assim, um pouco a minha fé racional. Eu acho que a história da humanidade é um fluxo contínuo na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Eu tenho absoluta convicção disso. E eu olho a história e confirmo esse meu sentimento. Às vezes, o momento que a gente está vivendo, a gente não consegue perceber isso. Porque a história, por vezes, ela flui como um rio subterrâneo, mas ela continua seguindo o curso que ela tem que seguir. E porque eu acredito piamente nisso, eu tenho uma visão construtiva da vida na maior extensão, não ingênua, mas construtiva da vida, de você procurar olhar os fenômenos com uma visão positiva, mesmo nos momentos um pouco dramáticos. Eu gosto de exemplificar. Eu fui dar uma palestra em Londres e em Lisboa, minha mala sumiu, fiquei sem mala. 5 dias. Cenas de subdesenvolvimento explícito em Londres. 5 dias sem mala, e aí, passada aquela aflição inicial, que qualquer pessoa que já passou por isso sabe qual é, eu disse assim, que coisa formidável. Eu vou renovar o meu guarda-roupa em Londres às expensas da TAP. E assim fiz, e eles me reembolsaram, preciso dizer. Portanto, mesmo num momento difícil, a gente normalmente consegue enxergar alguma luz que possa seguir. E porque eu acredito nisso, eu acho que o melhor que a gente pode fazer na vida é cumprir bem o próprio papel. Muito obrigado, Tércio.